Boa noite, então, para quem eu não falei ainda. Vamos dar sequência aqui na nosso tempo de aula, falando um pouquinho mais sobre a questão da certeza da salvação. Tá bom, turma? Ficou alguma dúvida aí do que nós conversamos na aula passada? Eu sei que, graças a Deus, aí fica disponibilizado a gravação para vocês reverem. Mas, assim, alguma questão mais pontual aí que ficou e vocês queriam retomar? Alguma pergunta específica sobre o que nós lemos naqueles textos de Gênesis? Vamos dar sequência em Gênesis hoje também, tá? Vamos expandir um pouquinho. Não, para mim ficou tudo claro. Não tem nenhuma dúvida, não. Que bom. Legal, Naldo. Paulo, na realidade, eu achei interessante aquela conversa Olha que coisa interessante. A conversa da serpente com a Eva, né? Porque depois, mais tarde, lá em Números, a gente vê a Balaão, aquele profeta lá, falando com a jumenta, né? E no final, vejo lá em Lucas, Jesus falando que... Jesus falou também, se nós não falarmos, as pedras falarão. Então, quer dizer, esse negócio de mandar falar, Deus já vem lá do paraíso e Deus manda falar. Então, essa coisa eu achei interessante. Isso me chamou a atenção, vendo esse passo a passo. Se você quiser falar mais alguma coisa sobre isso. Eu lembro dessas passagens da jumenta falando com Balaão, né, com o profeta lá, e das pedras. E aí, não sei se tem mais alguma coisa de animais falando, alguma coisa. Eu lembrei de uma passagem, gente, essa semana, das vacas que levaram a arca de volta para a cidade. As vacas não erraram o caminho, sem ser tocadas, sem nada. Elas levaram a arca e depois elas serviram até de sacrifício. E a carroça serviu também para pôr fogo, né? Interessante como o animal, ele glorifica a Deus também, né? Viu, Marcelo? O pastor Paulo pregou sobre isso, daqueles, né, levando a arca até aquele 2 Uzá, né? Seguraram a arca e foram mortos ali. O pastor Paulo falou sobre isso num culto também, eu achei interessante. Beleza. Legal. Acho que o importante nisso tudo, gente, nós temos a convicção de que Deus ele tem o controle sobre tudo e sobre todos. O plano de Deus não pode ser frustrado, né? Deus nunca é pego de surpresa. E toda a criação está submetida à sua autoridade. Nada é impossível para Deus, né? Então, Deus permitiu, naquele instante ali no Éden, que a serpente assumisse ali, né? No caso, o corpo, né? Entrasse naquela serpente, usasse aquela serpente para aquela finalidade, como permitiu também que aquele anjo, né, dominasse ali aquele animal, né, a jumenta, para que ele também pudesse falar por meio do animal. Deus se manifestou no meio de uma sarça, né? Vamos imaginar aqui uma moita, né? Deus se manifestou por meio de uma coluna de fogo, uma nuvem. Deus se manifestou já de diversas formas, né? E usando usando os elementos da natureza, usando os animais, usando outras pessoas. E é importante saber que isso são exceções, tá? A maneira agora como Deus escolheu para se manifestar é por meio do seu povo, né? Todos aqueles que se chamam pelo seu nome. E esses são agora, sim, o santuário de Deus, né, o tabernáculo do Deus vivo, e como Jesus mesmo falou, são pedras vivas, né? Nós somos agora os vasos pelos quais Deus derrama a sua glória e faz transbordar através de nós, através das nossas imperfeições e rachaduras, toda a beleza, todo o perfume e toda a luminosidade da sua glória para alcançar os perdidos. Então, glória a Deus por isso. A gente percebe na história bíblica tudo isso convergindo para a pessoa de Cristo e para a salvação. Então, a gente vai dar sequência aqui, tá bom? Eu quero continuar aqui nos slides, vou pedir a ajuda de vocês. Alguém pode ler para nós aí esse primeiro slide, por favor? Quais foram as consequências da desobediência de Adão e Eva?
Gênesis capítulo 3, versículo 8 a 10. Nós vamos ler todos esses textos. Vocês vão lembrar um pouquinho também do que o Luan compartilhou na aula passada, né? Num desses textos aí, falando sobre a questão da expulsão do jardim e tudo mais. Tudo isso consequências da desobediência de Adão e de Eva, tá bom? Nós falamos sobre isso na aula passada, até aquele ponto onde Eva toma do fruto, come, dá ao seu marido, que também come. E então os olhos dos dois se abrem. A responsabilidade estava sobre os ombros de Adão. Quando ele come, né, o pecado se consuma na humanidade, né? A humanidade naquele dia eram duas pessoas, né, Adão e Eva, e esse então, consumado o pecado, né, vem então as consequências dessa desobediência. Nós vamos ler os textos aqui. Pedir que alguém leia para nós, então, Gênesis 3, de 8 a 10. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ok, obrigado, Marcelo. Detalhes interessantes nesse trecho aí, né? Nós já percebemos aí de cara uma primeira e trágica consequência da desobediência. O que vocês veem aí nesse texto? Uma consequência aí, já de cara, da desobediência de Adão e Eva. A primeira consequência aí trágica. Olhando o texto apenas. Que se esconderam da presença do Senhor, né? Ótimo, ótimo. Isso é chave aí, gente, tá? Se vocês conhecem a história, o texto bíblico diz que todo dia, né, na viração do dia, o que acontecia? Homem, mulher e Deus tinham uma perfeita comunhão, passeavam no jardim, se encontravam, né? Maneira de dizer, né? Deus é pleno, está em todo lugar, mas o texto vai nos falar numa linguagem que nós possamos entender que havia uma comunhão plena entre o ser humano, o homem, a mulher e Deus, né? Havia ali, vamos dizer assim, uma visita diária mais próxima, um chazinho da tarde, né? E perfeita comunhão. E a primeira consequência desastrosa do pecado é o que o texto coloca aí, né? Eles ouviram, e é interessante esse termo, né? Os passos do Senhor, é uma maneira também para nós, né, homens, de entendermos a ideia de que eles perceberam que Deus estava, como todos os dias, né, propondo aquele tempo de comunhão, né, e foi diferente naquele dia. Agora, gente, Deus não foi pego de surpresa, né? Deus nunca é pego de surpresa. Será que Deus não sabia o que tinha acontecido? Deus sabia. Mas olha como a história transcorre e Deus vai ao encontro de Adão e de Eva. Eles escutam os passos, né? Essa ideia, né? Para nós entendermos que Deus estava chegando, né? Para esse encontro diário, corriqueiro. Só que agora acontece algo diferente. Esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Chega a ser até cômico, né, gente? Vocês podem imaginar a cena? Né? Vocês podem imaginar, né, o momento aqui, né? Deus está se aproximando. Vamos nos esconder. E quem é pai aqui e tem filho pequeno, ou já teve, vai se lembrar, né? Talvez daquela arte que seu filho aprontou, e achando ele que poderia esconder, né, aquilo que tinha feito de errado do pai e da mãe, deu o seu jeitinho, como criança limitada que é, achando que estava abafando, né? Eu lembro uma história onde eu cheguei no quarto, Heitor era pequeno, e aí eu percebi um giz de cera verde, assim, aquele verde exército, bem forte, meio ruído em cima do criado mudo.
E aí eu fiquei olhando para aquilo e falei, está estranho esse lápis. E aí eu falei, Heitor, na hora que eu perguntei, chamei ele, ele abriu a boca assim, falou o quê? Nem que ele abriu a boca para falar o quê? A boca, os dentes, todo verde, né? E eu falei, o que aconteceu aqui? E aí ele com a boca toda verde, ele falou, nada. E aí eu falei, mas você comeu o giz de cera? Ele falou, não. E aí fico pensando, né? É a mesma coisa, né? Deus chega, ele já sabe o que tinha acontecido, né? Mas ele quer ouvir a confissão. Deus dá oportunidade para o homem confessar, para o homem se arrepender. Não é legal quando você sabe que seu filho fez arte, mas o que você quer? Que ele fale a verdade, né? Tudo bem, ele vai sofrer talvez uma disciplina por ter desobedecido, mas essa disciplina vai se agravar ainda mais se em cima da desobediência vier a mentira, né? E naquele dia, eu falei para ele, você vai ser disciplinado não porque talvez você tenha comido o giz de cera, mas porque você quis enganar, você quis mentir, achando que você ia esconder, sua boca está toda verde, né? Tá claro, você não tem noção do quanto, né, você está sendo ridículo aí com essa cena. Claro que eu não falei nessas palavras, né? Mas eu quis dizer para ele, você vai agora ser disciplinado pela mentira, isso é horrível, né? E o homem tenta dar uma disfarçada, porque Deus dá oportunidade para ele confessar. Por que vocês acham que Deus faz essa pergunta para ele, né? Onde está você? Vocês acham que Deus não sabia onde estava o homem? Foi ele que criou cada célula daquele jardim, cada árvore, foi ele que criou. Foi ele que fez crescer ali. Deus conhecia cada palmo ali. Deus sabia onde esse homem estava. Nada foge aos olhos do Senhor. Mas o pecado faz isso com a gente, irmãos. O pecado nos deixa assim no fundo da ignorância, né? Quem somos nós? Talvez um filho até possa esconder coisas do pai. Talvez o Heitor já tenha executado planos maravilhosos e até hoje eu não descobri. Talvez não descubra nunca. Você certamente já fez alguma coisa que seu pai e sua mãe não sabem e não souberam até hoje, né? Tudo bem, das pessoas a gente pode até fazer e esconder, mas de Deus não tem como esconder. Só que o pecado faz isso com a gente, ele nos cega, ele limita o nosso entendimento para a grandiosidade, né, da pessoa e do poder de Deus. E ali, o que acontece? Deus dá oportunidade para eles, mesmo sabendo, claro que eles sabiam onde eles estavam, né? Não estava brincando de esconde-esconde, né? E Deus ainda dá oportunidade para eles se arrependerem, confessarem, se entregarem, né? E aí Deus pergunta, onde você está? Onde você está? E essa é uma pergunta que ecoa até hoje para todo pecador. Se você é igual a mim, né? Quando nós pecamos, vergonhosamente, deliberadamente, conscientemente, a primeira coisa que nós queremos fazer é esconder. Não é verdade? Porque o pecado faz isso. Ele é vergonhoso. Aqueles que conhecem a Deus sabem do que eu estou falando. E a gente quer esconder. E Deus está ali todo dia. Quando nós pecamos, a Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E Deus esconde o seu rosto para que não nos veja, porque Ele é santo. E aí, Deus está constantemente repetindo a mesma frase para mim e para você. Então, não julguemos nem o Adão, nem a Eva, porque dia após dia, talvez todos os dias, nós estejamos escutando a mesma frase. Por causa do nosso pecado que nos afasta de Deus, o Senhor está dizendo e nos chamando com a pergunta, onde está você? Rapaz, o que você fez? O que você foi fazer? Né? Onde está você, filho? Mais uma vez, Deus perguntando e a gente achando que pode esconder dele. E aqui, a resposta é a seguinte. Ouvi os teus passos e fiquei com medo. E porque estava nu, por isso me escondi. Por isso me escondi. E se nós formos lá para o relato do texto, o texto ele é muito rico, ele continua, né? Eu vou, antes de passar para o próximo versículo, que é o 16 e o 17,
Vou deixar até projetado aí, mas voltando lá para o versículo 11, Deus vai dar oportunidade, né, para o homem mais uma vez reconhecer. Ele vai dizer no 11, Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? E aí Deus faz a famosa pergunta, você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Você comeu, Adão, do fruto que eu lhe proibi que comesse? Então, aqui é aquela pergunta, né? Parecida, né? Com aquela que eu fiz para o Heitor. E aí? Você comeu o giz? E o homem, ele não diz que não comeu, mas ele também faz o quê? Transfere a culpa. E essa também é uma tendência que nós temos. De novo, se você é igual a mim, né? Nós queremos de todo jeito livrar nosso corpo, né? Livrar nossa barra, né? Então, estava flagrante. É óbvio que eles haviam comido. Deus já sabia disso. Mas Deus deu a oportunidade de confessar. Deus deu a oportunidade para Adão confessar. Ele perguntou, e aí, meu camarada? Comeu? E ele vai dizer o quê? Comi, né? Mas foi a mulher que o Senhor me deu que me fez comer. Parece que ele quer, de certa forma, jogar a culpa, vocês percebem, na mulher, mas por tabela, ele também inclui Deus na culpa aqui. Porque olha o termo que ele usa, a mulher que o Senhor me deu. Tipo assim, ó, né? Se o Senhor tivesse feito uma mulher um pouquinho melhor, talvez não tivesse acontecido isso. Mas não é assim que a gente faz também, né? Não é assim que o pecado tenta nos enganar, nos fazendo usar esse tipo de retórica ignorante, né? E totalmente insensata diante de Deus, né? Ah, mas é a igreja é assim. Ah, mas é o pastor que é assim. Não, mas é o Brasil que está desse jeito. É o governo não sei o quê. E bota a culpa na empresa, e bota a culpa no salário, e bota a culpa no preço, e bota a culpa na mulher, no cachorro, no time. E eu? Né? E assim, irmãos, o próprio pressuposto das psicologias humanas, elas nos fazem, talvez querem nos fazer entender, em linhas gerais, que nós sempre somos as vítimas. O ser humano é um produto do meio. Já ouviu isso aí? Né? O ser humano é um produto do meio. E a Bíblia fala, não, o ser humano é responsável pelos seus atos. Enquanto está todo mundo querendo achar um culpado, um responsável, tipo, você agrediu sua esposa, mas isso não é culpa sua, né? Isso aí é uma herança, porque seu pai também batia na tua mãe, então você vai bater na tua esposa, provavelmente teu filho vai bater na dele também. E aí essa chamada maldição hereditária e coisas do tipo, que não combinam com a teologia bíblica, com a antropologia bíblica, que dizem, a alma que pecar, essa morrerá. O homem é responsável pelo seu ato. Então, pare de culpar o meio. O meio influencia, sim. Claro que influencia, né? Voltando a falar aqui da questão do exemplo do pai, né? Se você tem um pai alcoólatra, está provado até cientificamente que há uma predisposição para que o filho tenha uma predisposição para o álcool. Mas isso é completamente irrisório. Não é jamais determinante. É um fator influenciador, mas não determina. Então, o meio influencia, as circunstâncias influenciam, mas não determinam nossas ações. Tá? Até porque... Pastor. Oi, querido, pode falar. E a gente sempre quer se nivelar por baixo, né? Então, é como o pastor fala, a gente quer sempre tirar a culpa, a nossa culpa, e colocar a culpa no meio, né? Então, a questão é, a gente fala, todo mundo faz. Então, a gente quer se nivelar por baixo, quando o padrão de santidade de Deus é muito alto. Então, quando a gente fala todo mundo faz, a gente está se nivelando com o padrão do mundo. E diferente, então, do padrão de Deus, de santidade de Deus. E é interessante aqui que nesse versículo aqui, dois aspectos que saltam os olhos, né? Não só a questão deles descobrirem que estavam nu, mas a questão também do medo. Porque o medo também não era uma coisa que fazia parte do meio que eles viviam. Eles viviam lá na presença de Deus,
mas começou a ter medo e descobriu também que estavam nu. Exatamente. E esse medo aqui, João, é o medo realmente da disciplina, de admitir, né, de querer tomar para si a responsabilidade do erro, né? Então, esse medo sempre vai levar o ser humano a contra-argumentar e a buscar saídas humanas, ilimitadas e pecaminosas, e um erro vai chamar o outro. Lembra do caso de Davi? Quando Davi com Batseba, né, eu estou lembrando dessa história, talvez vocês conheçam, né, Davi desejou a mulher do seu comandante. E nesse momento ele já pecou, né? Até antes disso, né? Porque ele nem tinha que estar ali naqueles dias, né? No palácio, ocioso, ele devia ter ido para a guerra. O povo estava em guerra e ele era o principal líder, tinha que estar à frente. Mas ele ficou ocioso lá, desejou essa mulher, depois manda chamar a mulher, né? Força essa mulher contra gosto dela, porque ela, obviamente, estava diante de uma ordem de um rei. Né, tem relação sexual com ela, essa mulher engravida, e aí, para encobrir isso, ele manda chamar o comandante lá da frente de batalha, tenta, enfim, embebedar esse cara, fazer de um jeito que ele vá para casa e durma com aquela mulher, para simular, né, que o filho, né, tentar iludir, para pensar que o filho seria dele. Naquele tempo não tinha um ratinho, né, não tinha exame de DNA, então era o jeito que ele achou de fazer, né? E aí ele não consegue êxito nisso, tenta uma segunda vez, não consegue, aí até que então ele fala, então o negócio é o seguinte, manda esse cara colocar ele lá na frente da batalha, e se ele morrer, é melhor que morra mesmo, porque eu preciso me livrar dele, em outras palavras, né? E aí olha como um pecado vai chamando o outro, até que chega nesse ponto, né? De matar, né? Ser responsável direto, né? Pela morte do seu comandante. Marcelo, queria falar, Marcelo? Pode falar. Toda vez que eu leio essa parte que eles se esconderam da presença de Deus... Oi, foi o meu que travou? 25:14. Oi, pode falar, acho que agora voltou. Então, toda vez que eu leio essa passagem que eles se esconderam da presença de Deus, ouvindo os passos de Deus, eu lembro de 2 Coríntios 5:14, na parte A, que fala, pois o amor de Cristo nos constrange, né? O amor de Deus é tão grande por eles no jardim, que agora que eles conhecem o pecado, eles ficaram constrangidos diante do amor de Deus, né? Que eles quiseram se esconder, né? Eles já sabiam o que era. E no mesmo paralelo com o amor, Marcelo, a Bíblia diz que o perfeito amor, ele lança fora o medo, né? Então, se o medo foi um sinal de que eles não estavam amando a Deus como deveriam, né? Porque se eles amassem a Deus como deveriam, no mínimo eles teriam se arrependido, confessado e buscado perdão, o que eles não fizeram. Ele jogou para a mulher, o que a mulher faz? A mulher joga para a serpente, e aí a serpente depois não tem para quem jogar, né? E fica com ela a bomba, né? Mas Deus não cai nessa, né? Isso, eles foram lançando subterfúgios, né? Isso acontece no meio do trabalho, a gente às vezes sabe que a gente errou, o chefe, o superior hierárquico fala que você errou, eu sei que você errou, estou vendo o relatório aqui, foi você, fulano. Não, é que foi ciclano está de folga, por isso que cai em cima de mim. A gente tenta subterfúgio, mas o chefe sabe que foi a gente. E é impressionante isso, gente, porque nós agimos da mesma forma. Infelizmente, o pecado faz isso conosco. A gente tenta, de toda forma, arrumar um culpado para não assumir a responsabilidade do nosso erro, ok? Do nosso erro. E Deus deu a chance para eles confessarem. Eles não fizeram. Ficou um jogando para o outro, É isso que nós fazemos. E é impressionante até, também, eu diria que até um pouco cômico também, muito crente jogando a sua culpa, em última instância, no diabo. Então o cara vai lá, prostitui. Aí, sabe, em vez de falar assim, não, eu sou safado e sem vergonha mesmo. Sabe o que ele fala? O diabo me tentou, o capeta estava no meu corpo, eu não sei o que eu fui fazer. E joga pro diabo, né? Aí a mulher vai lá,
sei lá, estoura em ira, sai xingando, brigando e batendo. Aí depois que baixa a poeira, ela vai dizer assim: nossa, não sei o que aconteceu comigo, o diabo me usou, o Satanás me levou para fazer isso. E o Satanás não tem nada a ver com isso. Tá? Ele está ganhando esse crédito, talvez não vá achar ruim com isso, né? Mas foi você, meu querido, foi você, minha querida, fomos nós. O pecado é nosso, né? O pecado é meu. Eu pequei. Foi o que Davi, pelo menos Davi, quando foi confrontado, ele não faz que nem o Adão, né? Não faz que nem o filho dele mais tarde, Caim, né? Porque para Caim foi a mesma coisa. Deus deu oportunidade para Caim confessar. Lembra da pergunta que Deus faz? Onde está o teu irmão? Será que Deus não sabia onde estava o irmão de Caim? Claro que sabia. Já estava morto, né? E o que Caim responde? Por acaso sou eu tutor do meu irmão? Olha a resposta do cara, meu. Que cara mal criado, né? Mas é a reprodução idêntica do pai, né? E Caim responde também de um jeito como se, ó, a responsabilidade não é minha, não, né? Mas era. Teu pecado será contra ti, cumpre a ti dominá-lo, né? Ele está batendo na tua porta aí, tá? Então, nós temos a mesma tendência de ficar jogando, geralmente, em última instância, quando não tem mais ninguém para culpar, sobra para o diabo, né? Não é assim, às vezes? Então, a gente tem que parar com isso. O diabo é um agente do mal, é o tentador, né? Mas dos 3 agentes que nós temos, que são o diabo, o mundo e a nossa carne, o maior agente, o que mais nos destrói, né, e nos faz pecar, é a nossa própria carne. Tiago fala isso, né? Nós pedimos e não recebemos. Por quê? Pedimos para esbanjar nos nossos prazeres egoístas, né? Tiago fala sobre isso. A nossa carne é o nosso pior inimigo, tá bom? Então, só nesse parágrafo aqui, nesses versículos, já tem muita lição para tirar na nossa vida aqui, né? Então, é muito fácil de julgar o Adão e a Eva, mas a gente não percebe que dia após dia, muitas vezes, Deus está atrás da gente fazendo a mesma pergunta: onde você está, meu filho? Onde você está? O que aconteceu? Né? A mesma pergunta. Deu oportunidade para se arrepender, Adão não se arrependeu. Deu oportunidade para Caim, Caim também não se arrependeu. No Novo Testamento, eu posso lembrar da passagem de Ananias e Safira. Pedro pergunta: o que você fez? Você vendeu a propriedade total? E ele fala: eu vendi, o preço era esse mesmo. E aí cai morto ali. Vem a mulher, ele dá oportunidade para ela também confessar. E aí? A história é essa mesmo? E ela fala: não, a história é desse jeito. Mente e vai junto com o marido pro mesmo buraco, né? Então, assim, Deus dando sempre a oportunidade de arrependimento. Confessa, para Deus é sempre melhor, né? Admita, o pecado é meu, fui eu sou culpado. Como Davi falou, eu pequei contra Deus, somente eu, tá bom? Vamos lá, alguém leia para nós então aí mais consequências então, agora nos versos 16 e 17. Posso ler. À mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Gênesis 3, 16, 17. Ok. Olha só que interessante isso, né? Deus diz assim: eu vou multiplicar o sofrimento na gravidez. Olha uma consequência aí, né? Então, assim, eu não sou mulher, nunca estive grávido, nunca gerei um filho, mas as mulheres aqui podem confirmar, né, esta maldição, né? Não a maldição de ter filho, isso é uma bênção, e nem o fato de ter alguma dor ou algum sofrimento, mas o fato deles serem grandemente multiplicados, né? O sofrimento na gravidez, né? Então, isso aqui é consequência da queda. Isso foi uma maldição direta à mulher.
E uma outra aqui, que talvez essa tradução que nós temos aqui não é muito feliz, né, do texto original, a ideia de seu desejo será para o seu marido. Eu não sei quem tem alguma outra versão aí para esse versículo, mas a ideia no original é que o desejo da mulher estaria em conflito com o desejo do marido. Então, a melhor tradução é seu desejo será contra o seu marido. Alguém tem essa tradução aí na sua Bíblia, na sua versão? Eu não lembro qual versão traz essa tradução. Não sei se é a linguagem de hoje ou qualquer outra versão, não lembro agora. Mas tem uma que é mais fiel a esse texto original. A palavra para aí, traduzida, é a ideia de contra mesmo, né? Para no sentido de vai de frente ao dele. Vai bater de frente com o dele. Então, antes do pecado, né, havia plena comunhão e unidade de pensamento. E agora Deus está dizendo, o relacionamento de vocês vai ser marcado por muitos conflitos de interesses. O seu desejo vai ser contra o do seu marido. E ele a dominará. E esse dominará aqui é negativo mesmo, né? Essa imposição pela força, que não deveria ser assim. A mulher foi criada para ser auxiliadora, né? Submissa no sentido de estar ajudando o marido a cumprir a missão que Deus deu para ele, mas nunca concorrência. E eu vou dizer para vocês, na minha pouca experiência de ministério pastoral, quantas e quantas vezes a gente já teve que aconselhar casais, né? Conversar com o marido e com a esposa, e o BO sempre é o mesmo, em linhas gerais. O casamento deixa de ser uma parceria e passa a ser uma concorrência. Um querendo provar que é melhor que o outro, e na hora que chega na mesa de aconselhamento, um se justificando, querendo mostrar que o outro que é culpado, enquanto que o outro está dizendo, a culpa não é minha, a culpa é dela, né? E ela dizendo, não, mas a culpa é dele, é toda dele, e assim vai, um chutando e jogando para o outro, e o casamento então perdeu o foco, que o que deveria ser parceria, proteção, acaba sendo concorrência e destruição mútua, né? E isso é consequência do pecado. Consequência do pecado. O seu desejo será contra o seu marido, né? Então, ao invés de agora de ser auxiliadora, ela seria competidora, né? Infelizmente, tem muito disso, né? Se o casal entendesse esse princípio, essa premissa de que casamento é parceria, é um ajudando o outro, é um pelo outro, né? Um levantando o outro, né? Enfim, ajudando a lapidar o outro, esses problemas não aconteceriam, né? Pastor. Pode falar, João. Interessante que, novamente, né, dando luz àquele que o pastor enfatizou bastante lá com relação ao papel do homem, né? Nesse aspecto aqui, se fosse culpa também de Eva, aqui não teria colocado, né? Quando Deus falou que Adão deu ouvido à sua mulher, comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenei. Então, eu lhe ordenara. Então, se a ordem fosse dada direta para os dois, estaria no plural aqui, né? Mas, com certeza, ali a ordem foi dada diretamente para Adão, né? Adão, então, teria a responsabilidade maior. E como realmente se recaiu sobre ele essa culpa. Isso nos faz voltar o pensamento para aquela primeira discussão na aula anterior sobre isso. Tudo é óbvio que é hipótese, né? A gente está aqui conjecturando. E se somente Eva tivesse comido, né? Então, aí nós vamos entrar num debate aí, porque se o pecado ele é consumado pela culpa, então Adão estaria limpo se ele não tivesse comido. Mas se o pecado é imputado e levado em conta a responsabilidade, então, mesmo que ele não tivesse comido, como ele era responsável pela mulher, como cabeça, ele teria falhado nessa missão dele de cuidar da sua mulher, então seria tido como culpado por causa da falta de responsabilidade dele, também juntamente com ela. Mas isso aqui a gente não vai entrar nesse mérito,
porque o fato não aconteceu, né? O que aconteceu foi que Deus deu a responsabilidade para Adão, e Adão deveria cuidar da sua mulher. Tem um autor que tenta aprofundar mais nessa discussão num livro chamado O Silêncio de Adão, né? E esse livro, o autor vai tentar ali imaginar, e a pergunta que fica é: onde estava Adão quando Eva tomou do fruto e comeu? Será que ele estava do lado? Será que ele estava no alcance dos olhos de Eva? Ou será que ele estava completamente longe, fora do alcance, né, do olhar de Eva, e ela estava sozinha, né? Então o autor vai, de novo, né, o texto bíblico não vai dar essa resposta, tá bom? E aí ele vai conjecturar também em cima disso, onde estava Adão naquele momento em que Eva come. Porque o texto bíblico vai dizer que ela comeu, deu ao seu marido que também comeu. Olhando assim, a grosso modo, parece que o texto bíblico tá falando, tá dando a entender que Adão estava junto, né? Mas é muito estranho também imaginar que toda aquela conversa da serpente com Eva, você não vê nenhuma interferência do homem naquela conversa. Tipo, ele deixou ela tomar a frente, conversar e não interferiu, né? Mas, enfim, de novo, o texto bíblico não vai entrar nisso. Vai falar apenas do fato. O que aconteceu é que os dois comeram, e quando ele come, a Bíblia diz, os olhos dos dois se abrem, tá bom? Então, isso aqui é o que importa para nós. E voltando aqui agora na parte do homem, Deus vai declarar: visto que você deu ouvidos à sua mulher, olha, você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, então, do qual eu lhe ordenara que não comesse, e aí Deus vai falar o quê? Maldita é a terra por sua causa, e com sofrimento se alimentará dela todos os dias da sua vida. Uma outra coisa que eu quero deixar claro em cima desse texto aqui: alguns vão dizer que o trabalho só existe por causa do pecado, né? Olha aí, o trabalho só existe porque Deus está dizendo aqui agora: maldita é a terra, no suor do teu rosto comerá o teu pão, né? Então Deus, o que ele faz aqui? A disciplina ou a maldição é muito clara em relação à terra ser amaldiçoada e o trabalho agora ser executado com sofrimento, com esse suor, essa ideia de labuta, né? Que não é prazerosa necessariamente, ela é sofrível, tá? O trabalho foi criado por Deus. Quando Deus cria o homem antes do pecado, Deus dá trabalho para Adão. Deus pede que Adão cultive o jardim e pede que Adão nomeie cada animal da criação. Cada casal, ele dá nome aos animais. Isso é trabalho. Então, Adão tinha trabalho, não era um trabalho sofrido, cansativo, e ele trabalhava. Então, o trabalho é bênção. O que vem como maldição é o sofrimento, o suor, né? Esse desgosto, talvez, aí, né? De trabalhar sol a sol, de maneira sofrível, para conseguir o pão. Isso, sim, é consequência do pecado. Não o trabalho em si, mas o sofrimento que advém desse trabalho, né? Ficou claro isso? Bom, então, o trabalho é bênção, sim. Oi. Você perguntou sobre outra tradução, né, sobre a passagem lá de Eva. Legal. E na King James atualizada coloca assim: seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Interessante, essa ainda não tinha ouvido. Seguirás? Repete aí. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Tá. O autor, porque, só para vocês entenderem, vai ter uma aula no nosso cronograma, depois eu vou passar para vocês a ementa, eu acabei esquecendo essa semana, né, Toninho? Uma aula só sobre a Bíblia. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das versões, das traduções, tá? Mas só para vocês entenderem, falar: pastor, tem várias Bíblias, né? Que negócio é esse? Uma diz uma coisa, outra diz outra. Irmãos, são traduções, versões. Toda versão, ela é bem-vinda, tá bom? Quando eu falo versão, tá? Não estou falando paráfrase, né? Aquela que o cara nem conhece o original e nem sabe o que está ali, já vai traduzindo do jeito que ele acha. Ele pega
Ele pega o português, em cima do português ele tenta colocar uma outra versão, e aí é uma salada. Mas eu falo, quando você pega um texto que não é da sua língua e traduz ele, é natural, né, que você dê a ele, ainda mais na língua portuguesa que é tão rica, sinônimos e conotações, né, que vão, na sua forma de enxergar, melhor traduzir aquilo. Se eu der aqui para vocês um mesmo texto em inglês, vamos pensar na língua inglesa, né? E não sei quantos aqui têm a facilidade para traduzir, né? Mas se eu desse para 3 tradutores, de inglês, um texto para traduzir, não sairia exatamente igual nenhum dos 3. Por quê? Porque ao traduzir, o tradutor ele tem essa liberdade de usar os sinônimos e atualizar a linguagem conforme a época, né? A sua cultura, o seu momento, tá bom? Isso acontece muito, tá bom? Por isso que, ao interpretarmos as escrituras, nós temos que ser honestos com relação ao termo que foi usado, no momento em que foi usado, para o público original, e depois, entendendo o que ele significava para quem recebeu esse texto na época, e quem escreveu, em que contexto escreveu, fazer a ponte para nós aqui hoje, tá? Essa é a maneira mais correta e responsável de interpretar a Bíblia. Agora, as versões são bem-vindas. Eu sempre, quando vou estudar um texto, eu consulto 1, 2, 3, 4, até 5 versões diferentes para tentar entender o brilho, a nuance daquele texto. E como, graças a Deus também, eu consegui aprender um pouco do original, a gente pode também chegar no original e ver qual mais talvez se aproxime com aquela ideia. É claro que a gente não consegue fazer isso com todos os versículos, né? Mas pega aquela ideia central daquele parágrafo, daquele texto, e dá uma olhadinha no original, tá bom? Mas não fiquem preocupados com isso. Tem uma Bíblia que é boa, outra que é ruim. Não é ter a boa ruim, né? As versões são bem-vindas. É bom que você tenha mais de uma para comparar. Obrigado, Vitor. E ele só usou essa tradução aí, porque acredito que ele está olhando para o contexto. A mulher assume a frente. Ela vai lá, ela conversa, ela toma a iniciativa, ela decide comer, decide dar para o marido, ela influencia o marido. O marido ali, nesse sentido, ele foi meio que um banana, né? A responsabilidade era dele e ele simplesmente deixou a mulher conduzir ali, né? E ela fez do jeito dela, né? Foi enganada e o marido foi na onda, né? Então, assim, o texto está dizendo, ele vai continuar sendo influenciado por ela. Quando, na verdade, a ideia de Deus era o quê? Você vai ser o cabeça. E os papéis se inverteram ali, né? O que não deveria ter acontecido. Ok? Então, é uma tradução interessante essa aí também. Essa é a ideia mesmo. O desejo contra vai continuar influenciando, né? Batendo de frente com aquilo que é a liderança do marido. Muito bem, vamos continuar aqui. Outro texto agora, quem pode ler para nós aí agora o 23 e o 24. Aí vem aquilo que o Luan comentou na primeira aula, a expulsão do jardim, que é uma consequência também. Alguém pode ler para a gente? Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ok, obrigado, Naldo. Olha que interessante esse texto, gente. É claro que aqui, de novo, a responsabilidade era do homem e Deus expulsa o homem. Obviamente, aqui, se ele está expulsando o homem, ele está expulsando o homem junto com a sua mulher, né? A mulher foi com ele porque ele era responsável por ela, tá bom? Mas o texto está colocando aqui, ó, Deus o mandou embora, né? E expulsou o homem. E aí a gente pensa, né? Foi até um comentário que o Luan fez, que isso aqui foi uma desgraça, né? É uma desgraça em essência, porque o jardim foi feito para o homem. A princípio, isso é uma desgraça, se nós levarmos em conta que o lugar era maravilhoso, e lá eles tinham comunhão com Deus, desfrutavam de tudo, da criação. Só que aconteceu um fato novo. Eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus pediu para não comer, a única árvore que eles não deveriam comer. Eles comeram. E aí, o texto aqui vai
vai citar a segunda árvore que é mencionada ali no jardim, que é a tal da árvore da vida. Essa é uma árvore, né? O seu fruto é um fruto que dá vida, obviamente, né? Literalmente falando aqui, que mantém, né? Que é o símbolo da vida com Deus, da vida eterna. A vida de Deus entre os homens e com os homens e para os homens, né? E agora, eles estavam numa situação de queda, de pecado. E se nessa condição de pecado e pecadores eles comessem da árvore da vida, a ideia é que eles permaneceriam com aquela vida para sempre. Que vida? A vida de queda, a vida no pecado. Não haveria salvação, porque essa árvore garantiria o estado em que eles estavam para sempre. Então, para não comerem da árvore da vida naquela condição agora de pecadores, de caídos, de separados de Deus e continuassem assim para sempre, a expulsão do jardim passa a ser uma bênção para eles, porque agora eles têm uma oportunidade de serem resgatados dessa condição, né? E Deus vai providenciar, então, desde o jardim, um substituto, né? No caso ali, um animal é morto, eles são cobertos com a pele daquele animal, expulsos do jardim, e Deus aceita aquela oferta de sangue, a partir de então, como uma oferta que iria cobrir o pecado deles, mediante, obviamente, o arrependimento, né? Da parte deles, é óbvio, né? E ali a história continua, ano após ano, né? Vem uma família constituída, um povo é levantado, o povo de Israel, e vez após vez, ano após ano, esse povo continua sacrificando animais como oferta para aplacar a ira de Deus sobre o pecado do homem. E isso é feito dia após dia, ano após ano, século após século, até a chegada daquele que seria o Cordeiro definitivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que derramaria o seu sangue inocente de uma vez por todas numa cruz, para que por meio desse sangue, todo aquele que nele crê fosse redimido, justificado pela fé, né? E aí não precisasse mais de sacrifício de sangue de animais, né? Apenas crendo no sacrifício definitivo de Jesus. Isso é maravilhoso, mas você vê o que o pecado fez, né? Deus teve que providenciar um meio para que o homem continuasse, vez após vez, sendo aceito, justificado, né? E aí, isso é o que a Bíblia chama de propiciação. Esse sangue era derramado no lugar do culpado, um animal sem culpa, morria e pagava pela culpa do homem, né? E aí esse sangue propiciava ao homem uma comunhão com esse Deus Santo. Deus aceitou isso, Hebreus fala que isso era uma sombra. Esse tipo de sacrifício de animal era como uma sombra para aquilo que haveria de vir, o sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Ok? Tá claro isso, irmãos? Alguma pergunta em cima desse ponto? Podemos continuar então? Podemos seguir? Qualquer coisa é só abrir o microfone, tá, gente? Eu falo demais aqui. Só abrir o microfone e me interromper, não tem problema não. Se dois falarem ao mesmo tempo, a gente espera, um fala, depois o outro continua. É assim que é a dinâmica. Fala, Marcelo. Sobre o desejo da mulher para com o homem, lá na Bíblia Católica diz impelirão. Seus desejos impelirão ao seu marido. Impelir é forçarão, né? A atitude de forçar. A ideia de fazer, a ideia do impelir aí é passar à frente, né? Isso. Você vai ser tentada a sempre estar se colocando à frente dele. Invertendo, né, a ordem que Deus colocou, né? Do homem como cabeça, né? E foi isso que exatamente aconteceu lá. A serpente é sagaz, ela foi na mulher, né? E a mulher foi enganada, tá bom? E a maldição foi essa. O Jardim do Éden, ele está com querubim até hoje, essa espada flamejante, é uma linguagem figurativa, literal, onde é isso? É algo... Oi. Oi, vocês estão me ouvindo? Eu não consigo. Imaginário. Oi, vocês estão me ouvindo? É que às vezes a conexão fica ruim. Tá, boa pergunta, né? A Bíblia não vai trazer nenhum texto
claro nesse sentido de dizer se ainda estão lá, mas, assim, existe uma regra, Marcelo, de interpretação bíblica que diz o seguinte: você deve entender o texto como não literal apenas onde ele mesmo aponte para isso, ok? Então, eu acredito na literalidade das Escrituras até o ponto em que ela mesma indique que isso seja uma linguagem figurada, tá bom? Ou de símbolo. Como acontece muito, por exemplo, no livro de Apocalipse. A própria literatura apocalíptica, por si só, é uma literatura repleta de símbolos, repleta de figuras de linguagem, tá bom? Então, isso já faz parte da literatura apocalíptica. Gênesis não é literatura apocalíptica, né? Gênesis é narrativa. E dentro de uma narrativa, né, de um estilo literário narrativo, você só vai entender o texto como não sendo literal se o próprio texto apontar para isso. Um exemplo disso, por exemplo, numa narrativa, é a narrativa de Atos, quando fala da chegada do Espírito Santo no Pentecostes. Fala que veio sobre aqueles que estavam orando línguas como de fogo. A palavra como, ela já dá um indício de que não eram línguas exatamente de fogo. Nem eram línguas e nem eram de fogo. Era algo parecido com isso na visão do autor. Então, o próprio texto aponta, era algo como isso. Na cabeça dele, quando ele viu o que aconteceu, a melhor descrição dele do que parecia aquilo eram línguas de fogo. Mas isso não significa que era exatamente aquilo, porque o texto mesmo aponta para isso. Línguas como de fogo. O texto de Gênesis está dizendo que Deus expulsou e colocou sobre o jardim querubins. Agora, é claro, se você for olhar e estudiosos, teólogos aquele pessoal que trabalha com geografia, né? Como é que chama aquela turma que estuda lá os achados? Arqueólogos, isso. Essa turma, eles conseguiram, de alguma forma, por meio, obviamente, dos dados aí de localização, porque o texto bíblico aponta onde ficava o jardim, né, entre os rios que passavam lá e tal, eles conseguiram detectar mais ou menos onde seria a localização do Jardim do Éden, hoje num local ali na Turquia. Mas é óbvio que não existe, né, nada parecido com aquilo. Talvez, e aí, né, de novo, é minha sugestão aqui, isso não esteja mais visível aos olhos humanos, né? Talvez esse jardim esteja de alguma forma guardado, esses querubins não possam ser vistos por homens, por nós hoje, por nenhuma máquina, né? Por nenhuma câmera ou qualquer coisa do tipo, mas a localização, obviamente, ainda existe, o ponto geográfico onde foi feito o Jardim do Éden, ele ainda está lá, tá bom? Só que, obviamente, isso você não consegue chegar lá e ver um local com anjos guardando que ninguém possa entrar. Isso não existe, tá bom? Tá em um plano espiritual, né? Eu acredito que isso é perfeitamente possível, porque não há mais nenhum propósito para a humanidade de hoje que esse local seja físico e que esses querubins estejam até hoje guardando a porta para que esse casal ou os descendentes dele não entrem mais ali. Isso já não faria mais sentido hoje, tá bom? Mas eu acredito que é literal, sim, o texto bíblico. Existiu isso, sim, naqueles dias. Ok? Bom, continuando aqui. Alguém continue para nós. Leia para nós Romanos 5,12 aí. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ok. Então, vocês conseguem perceber aqui a desgraça, né? O pecado entrou no mundo por um homem, Adão, o responsável. E, assim como entrou por um homem, a morte veio a todos. E aqui é a humanidade, homens aqui na ideia de humanidade. Porque todos pecaram. Então, esse todos pecaram, ele não pressupõe
o ato do pecado, ok? Mas ele está falando do quê? Da essência do pecado, da condenação do pecado. Logo, quero que vocês entendam, dentro da teologia bíblica, da antropologia bíblica, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, o ser humano já nasce em pecado. O pecado já vem de fábrica, vamos dizer assim, né? Está na semente do homem. É por causa disso que Jesus teve que nascer de uma virgem. Por quê? Porque se ele nascesse de uma relação natural entre homem e mulher, Jesus viria também manchado e contaminado pelo pecado. E Deus não tem pecado. Por isso, a concepção de Cristo não foi de uma forma natural e não poderia ser, e sim de uma forma sobrenatural. Porque de forma natural, ele viria com a semente do pecado. E esse texto prova para nós que todos pecaram. E esse todos aqui no original é um termo que não tem no português, chamado auristo, um tempo verbal, que indica uma ação que foi consumada no passado, mas que tem reflexos para todo o futuro. Presente e futuro. Ou seja, todos pecaram, pecam e pecarão. Certo? Oi. Pode falar. Por isso que então que muitos falam, né? Mas a criança, quando ela nasce, é inocente, não tem pecado. Só deixa ela crescer que o pecado... Então, biblicamente falando, isso não é verdade. Esse versículo e tantos outros vão mostrar. O próprio Davi admite isso no Salmo 51, quando ele diz que em pecado me concebeu a minha mãe, né? E a Escritura também, em Romanos, fazendo referência ao Salmo 70, eu não lembro agora qual é o Salmo, fala que não há um justo sequer, todos se extraviaram, né? Não há quem busque a Deus, a uma se fizeram injustos. Então, os textos bíblicos são sólidos para afirmarem, né? Todos corroboram com a ideia, com a tese de que o ser humano nasce no pecado. Alguns vão dizer que Deus só vai levar em consideração a pessoa como pecadora a partir do momento em que ela pratica o primeiro ato pecaminoso, porque antes disso ela não tem consciência do pecado. Então, uma pessoa que não tem consciência do erro não pode ser culpada por ele, né? Isso é uma tese aí que alguns vão defender, ok? Mas eu não creio nessa tese, porque, para mim, o texto bíblico é muito sólido em afirmar que todos pecaram, que o ser humano já nasce, né, condenado, tá bom? O que condena não é o ato, mas é a essência, tá bom? O que condena não é o ato. Oi, pode falar, Marcelo. Eu não tenho filhos, né? Mas às vezes eu estou num parque ou numa praça, vendo um playground, vendo as crianças brincar. A gente vê uma sabotar a outra, uma empurrar a outra porque quis, até machucar, fazer a outra chorar, pegar o brinquedo, sair correndo, não devolver, entendeu? E ainda ficar chacotando com a cara da outra. Isso já é uma tendência mesmo pecaminosa, né? Se você ficar só na observação, né, tirando o lado paterno ou materno, só observar como se fosse um cientista, sei lá, um psicanalista, você já vê a criança sabota uma outra, rouba o lanche da outra da mão, derruba a outra no banco de areia. Na última mensagem que eu preguei sobre santidade, eu citei essa realidade, né? Você não precisa ensinar nada errado para uma criança. Parece que, né, ela já alguém fala assim, nossa, onde essa criança aprendeu isso? Muitas das coisas não precisa aprender, né? Já está nela, tá bom? Ao mesmo tempo em que está nela, como ser humano, a imagem e semelhança de Deus, está nela também a deturpação desta imagem, ou a deturpação que o pecado causou nessa imagem. Né? O homem nasce, sim, ainda a imagem e semelhança de Deus, mas nasce com essa imagem deturpada, corrompida
pelo pecado. O homem nasce separado de Deus. Por isso que Jesus teve que vir ao mundo, gente. É isso, exatamente isso que significa a palavra religião no latim. A palavra religião, que é muito, às vezes já virou, né? Assim, o pessoal nem gosta de falar muito dela, né? Já não é muito usada, mas ela é maravilhosa. Eu sempre falo sobre isso. A palavra religião no latim, ela vem do latim religare. Religare é a ideia mesmo de religar, de reconectar. Então, a religião é o quê? É a reconexão desse homem perdido e separado de Deus por causa do pecado, por meio de Jesus, de volta a esse Deus Santo. Nós vamos falar disso, se não hoje, no domingo que vem, quando eu for contar a ilustração do relógio de Santo Agostinho. Tá? Paulinho. Essa ideia da reconexão. Oi, Vitor. Eu ouvi, acho que até de você, uma analogia, não sei se eu estiver errado, me corrija aí, não sei se foi de você que eu ouvi, é que resume legal essa condição de pecado aí, né? Uma mãe aidética, né, gera um filho, né, e esse filho nasce com essa doença, né, e a gente, olhando para o filho, ele não teve nenhum ato, né, que levasse ele a ter essa condição, mas pela consequência da herança, né, ele acaba trazendo isso. Da mesma forma, a gente tem a tendência de olhar o pecado como um ato, né? Mas se a gente para analisar também, nós trazemos por herança, né, o pecado cometido lá por Adão e Eva. Então, eu ouvi essa analogia, não sei se foi de você, mas eu achei muito interessante para a gente fazer essa transferência, né? Conseguir entender um pouco mais isso. Não sei se eu fui claro. Não, deu para entender bem. Você, obviamente, está falando de algo que é genético, né? E nesse caso negativo, né? Uma doença. Tantas outras, né? Que passam de mãe para filho. E é óbvio, o filho não precisou, né? Não sabemos o que essa mãe fez para contrair esse vírus, mas o filho não precisou fazer a mesma coisa que a mãe fez. Ele herdou, né? E o pecado é isso, né? É essa herança desgraçada, né, que o homem traz desde o pecado de Adão. Mas ainda bem que esse texto de Romanos não termina ali, né? Ele fala que da mesma forma que o pecado entrou por um, a morte veio para todos, mas ele também vai dizer que a salvação veio por meio de um só. E nele, em Cristo, nós também herdamos as bênçãos da salvação quando somos aceitos por Deus por meio da fé em Cristo. Então, da mesma forma que em Adão todos pecaram, aqueles que estão em Cristo passam, então, a herdar a vida, né? Uma nova vida, né? A regeneração, tá bom? A salvação é isso. Então, da mesma forma que a gente não fez nada para adquirir essa desgraça que veio herdada de Adão, a graça também é um favor de Deus. Nós não merecemos e não fizemos nada para merecê-la ou para tê-la. Foi obra de Deus por nós, tá bom? Então, a salvação, a perdição, né, a condenação, ela veio por meio de uma obra, a obra de Adão, da desobediência, né, de ter comido do fruto. A salvação também é por obra, mas não é por obras de homens, é pela obra de Cristo na cruz. Então, se por um lado a obra de Adão nos condena, por outro, a obra de Cristo nos liberta, a obra de Cristo nos salva. Nós herdamos, como seres humanos, a natureza de Adão, e quando Deus nos salva, passamos a ser adotados e herdar também a natureza de Cristo, como filhos amados, né, na herança, né, em Cristo. Então isso é maravilhoso, o plano de Deus do resgate, o plano de Deus da salvação, e o homem como objeto desse plano, amado por Deus, né? Por isso ele nos amou e deu o seu filho por nós. Tá ok? Vamos continuar aqui então. Alguém pode ler para nós aí esse parágrafo? De muitas maneiras, o homem tem procurado sua salvação, tanto através de boas obras, quanto através das religiões.
muitos continuam e continuam procurando. Onde está a salvação do homem? De que maneira o homem pode ter a vida eterna? Pode o homem ter certeza da sua salvação? Obrigado, Conceição. Então, gente, essa é diante de tudo que nós já temos falado, essa é uma pergunta que fica para vocês aqui, né? Para vocês pensarem. A humanidade, né, de muitas maneiras, ela procura a salvação. Ela procura dar um jeito de voltar para Deus por conta própria. Elas procuram por meio de obras, por meio de religiões, e aí fica essa pergunta: onde está a salvação do homem? De que maneira o homem pode ter a vida eterna, né? E a pergunta volta para cada um de nós, para cada um de vocês, né? Será que o homem pode, de fato, e a palavra aí, o grifo é meu aí, né? O homem pode ter certeza. O que é certeza? Né? É esse sentimento que não vai deixar nenhum pingo de dúvida, convicção completa, plena. O homem, uma pessoa, ela pode ter certeza da sua salvação? Essa é uma grande pergunta, né? Essa é uma grande pergunta que fica para vocês aí. E eu quero que vocês pensem nela e me respondam aqui o que vocês acham. Eu só preciso agora de uma resposta assim, sim ou não. O ser humano, qualquer que seja ele, né, uma pessoa, ela pode ter, que a salvação existe, nós sabemos, mas será que eu consigo ter, uma pessoa consegue ter certeza que é salva? Essas coisas vos escrevi para que tenhais a vida eterna, para que creiais na vida eterna. 1 João 5,13. Então, sim, o homem pode ter essa certeza de salvação. Esse é o versículo que o João está lendo aqui, ó. Pode ler de novo, João. 1 João 5,13, né? Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a saber os que creem em Jesus Cristo. Pode ler o próximo aí de baixo. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Obrigado, João. Então, gente, voltando aqui, ó. Talvez você pense assim, pastor, seria muita presunção, né? Quem sou eu para dizer que eu tenho certeza que eu vou para o céu? Eu escuto muitas pessoas falarem isso, uma maneira até de tentar, assim, mostrar humildade, né? Pastor, mas, assim, ninguém pode ter certeza, né, pastor? Quem somos nós para falar, não, eu tenho certeza que eu vou para o céu? Então, eu entendo até as pessoas que dizem isso de uma forma humilde, né? Dizendo, não, mas quem sou eu para dizer que eu tenho certeza? Só Deus que sabe. Sabe aquele? Talvez você pense assim, tá? Mas eu queria te ajudar a entender biblicamente que você não precisa ter dúvida. Aliás, olha o que está escrito aí. Um dos motivos pelos quais a Bíblia foi escrita é atestar àqueles que confiam em Jesus Cristo como Salvador, atestar a eles que possuem a vida eterna e podem ter certeza da salvação. A Bíblia foi escrita, irmãos. Obrigada. A Bíblia foi escrita, gente, para dar certeza, para mostrar o caminho, para que a gente não tenha dúvida. A Bíblia foi escrita para isso, porque nós tenhamos certeza. Olha aí, escrevi essas coisas para vocês, né, que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Ou seja, certeza. Paulo escrevendo para Timóteo, só para terminar aqui, Paulo escrevendo para Timóteo, você desde criança conhece as Sagradas Letras. O que as Sagradas Letras fazem com a gente? São capazes de nos tornar sábio para a salvação, mediante a fé. Esse é o objetivo dela, nos tornar sábio para a salvação. Fala, João. O que o versículo 1 João fala, né? Que saibam que tem, não vão ter, né? Não, depois que morrer, aí não, ele fala que essa convicção é agora, no presente, você tem que ter essa convicção de que você tem a vida eterna. Não é terão, possam ter, né? Tem. Fala, Marcelo, você ia falar?
Quer ver um exemplo prático disso daí, que Cristo é o caminho que leva a Deus e certeza de salvação? Eu tenho certeza que a Regis Bittencourt leva eu de São Paulo a Curitiba. Eu não posso falar que a Regis Bittencourt leva eu de São Paulo a Belo Horizonte. Então, desde criança, né, que o texto fala lá, né, que a gente tem ouvido as Sagradas Escrituras e tal. Então, é a mesma coisa. Se Cristo é o caminho que leva para Deus, a gente tem que ter certeza. Isso. Muito boa, Marcelo. Muito boa ilustração. E na aula que vem, eu vou contar mais uma também aqui para nos ajudar a entender como é que eu posso ter certeza, né? Mas antes, eu vou deixar para vocês aqui, para a gente terminar esse tempo de hoje, essas 3 perguntinhas, tá bom? E quando a gente abrir a aula na semana que vem, não falte, tá bom? Eu vou abrir perguntando de novo isso aqui, quero ouvir vocês. É uma coisa muito pessoal, tá? Agora, não tenha medo nem receio para responder isso. Por quê? A primeira e a última é sim ou não. Não tem enrolação. A primeira pergunta, tá aí na tela. Se você morresse hoje, ninguém quer que aconteça isso, né? Mas ninguém sabe o dia de amanhã, nem o de hoje, né? Os minutos que virão. Se você morresse hoje, teria certeza, você, hein? Não estou perguntando da humanidade, não estou perguntando do seu irmão, seu pai, sua mãe, seu cachorro, não. Perguntando para você. Se você morresse hoje, você teria certeza de que iria para o céu? Segunda pergunta. Essa é sim ou não? Segunda pergunta agora. Vamos imaginar que seja assim. Você morreu, chegou lá na porta do céu. E Deus pergunta para você assim: por que você acha que eu, Deus, né, deveria deixar você entrar aqui no meu céu? Você morreu, vamos imaginar que acontece assim, tem a porta do céu lá, né? E Deus está lá. Aí você está chegando e Deus fala assim: peraí, meu querido, vem cá, fulano, por que eu devo deixar você entrar aqui? O que você responderia para Deus? Por que você deve entrar no céu? E aí, com base na primeira e na segunda resposta, vem a terceira pergunta. As respostas que você deu, né, as perguntas anteriores, dão segurança de que você possui a vida eterna e de que Deus o receberá no céu? Sim ou não? Anote essas perguntas aí e procure respondê-las para a aula que vem. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. A resposta a essas perguntas são as respostas mais importantes da sua vida. Porque elas que vão realmente constatar se você de fato entende o que é a salvação, se de fato já, né, tem convicção dela. Ok? Conhecer a Bíblia é maravilhoso, as histórias, os personagens, os lugares e tudo mais, as informações, teologia. Mas, meu querido e minha querida, se você conhece tudo de Bíblia, mas não tem certeza da sua salvação, então, olha, de nada vai valer. Tá bom? Então, eu peço que você dê uma atenção especial nessas aulas e para essas perguntas. Não tenha vergonha, não tenha medo, porque essa é a decisão mais importante da sua vida e vai influenciar a sua eternidade, né? A sua infinitude. Tá bom? Se você não consegue dizer sim, seja honesto, não precisa nem esperar para a aula que vem. Me liga, me manda um zap, dizendo: pastor, eu travei aqui. Não consigo dizer sim. Como é que eu posso dizer sim para essa resposta? Pastor, como que eu posso dizer sim? Não seria muita presunção? Me mostra como que a Bíblia pode me dar essa certeza. Tá bom? Se você tem essa dúvida, Deus vai trabalhar no teu coração, a gente tem orado por isso, está incomodando você, não deixa passar para amanhã, nem para depois de amanhã. Tá bom? Procura a gente. É que hoje, de fato, nós já estamos em cima do horário aqui, mas as perguntas ficam para a semana que vem, a gente vai abrir a aula com isso. E eu quero poder ser bênção na sua vida e trazer de maneira bem clara, biblicamente, as respostas e como responder sim para essas perguntas. Ok? Tá bom? Vou pedir, então, que o Vitor, você pode orar encerrando? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para a gente encerrar hoje aqui? Marcelo, pode falar.
Só reforçando aí sobre maldição hereditária, isso não existe, isso é heresia. Eu fiquei refém disso aí quase 3 anos. Eu fiz uma árvore genealógica na minha família. A gente sofreu muito, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, com isso. A gente achava que era pecados de antepassados. Isso aí é uma heresia muito cruel que muitos meios pseudos evangélicos usam hoje em dia para tentar tirar a culpa de cada um, né? Subterfúgio muito sujo do diabo. Inclusive, Marcelo, o texto clássico que as pessoas que defendem essa ideia usam é um texto em Deuteronômio, onde Deus vai dizer que ele disse para o povo de Israel que iria amaldiçoar até a 2ª e 3ª geração daqueles que o desobedecessem, né? E abençoaria até a 1000ª geração daqueles que o servissem, né? o obedecessem. E alguns vão usar esse texto para dizer, tá vendo? Ó, tem maldição hereditária assim, Deus vai amaldiçoar até a 2ª e a 3ª geração daqueles que não andaram nos seus caminhos. Mas o texto não está servindo para isso. E até porque, na prática, a gente percebe que isso não é uma verdade. No próprio povo de Israel você percebe isso. Depois desse texto vem a história do livro dos reis, que vai narrar reis que tinham filhos onde o pai era bom e o filho era ruim. E algumas exceções onde o pai era ruim e o filho era bom. E na nossa vida, na nossa realidade, também nós percebemos que, claro, existem, na sua maioria, né, se o pai é uma tranqueira, o filho pode receber a tendência de ser uma tranqueira, por copiar o pai, né, o mau exemplo do pai. Mas nós conhecemos, você talvez conheça pessoas próximas a você, talvez você seja um caso desse, infelizmente, seu pai não era uma boa referência e você, né, hoje não segue os caminhos do seu pai. E o contrário também, infelizmente, acontece. O pai ali tem 2 filhos, ensina os 2 de maneira igual, né, educa do mesmo jeito, dá a mesma criação, o mesmo amor. Quando eles crescem, um continua sendo um filho bom, honesto, segue os caminhos do pai, e o outro traz vergonha para o pai, se afasta completamente. E aí, como é que fica isso? Porque o contrário também deveria ser verdade. Se o pai é bom, até a 1000ª geração vai ganhar a bênção de tabela. Não é verdade. Esse texto está servindo para dizer o quê? Para dizer que Deus tem muito mais prazer na bênção e na misericórdia do que na disciplina. Porque o texto compara a 2ª e 3ª com 1000. Isso está servindo para mostrar o quê? Deus tem muito mais prazer em abençoar do que em disciplinar. É só isso que o texto se propõe a dizer. Olha, se vocês me desobedecerem, eu vou pesar a mão. Claro, não vai ser para sempre, mas vou pesar a mão, como Deus fez. Mas se vocês me obedecerem, eu vou dar muito mais bênção para vocês. Eu tenho prazer em abençoar. Fala, Marcelo. Só para resumir, então, eu e a minha família, a gente sofreu 3 anos com isso, que a gente participou de um seminário aprofundado sobre maldição hereditária. Depois a gente caiu em si, a gente está sendo otário aqui, a gente está sendo igual essas religiões aí do Oriente, lá do Oriente, né, que tem que ter várias vidas para poder encarnar, né? Só não falou de encarnação, então a gente vai tentar acertar e o nosso bisneto talvez vai ser alguém melhor na vida, então não tem cabimento, porque se a gente lê, não é isso, né? A gente começou a ler, entender melhor o texto sagrado, a gente viu que não é, a gente ficou refém 3 anos se perguntando onde a gente errou, por que o nosso avô errou, o bisavô errou. É uma coisa horrível, então é uma mentira aí que tem muito no meio evangélico hoje, aí, pseudo-evangélico. Pastor, posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode, Gabi, claro, pode sim. Bom, só para contextualizar e entender mais ou menos a linha de raciocínio. Se todos nós passamos a ser pecadores a partir do pecado de Adão, e nós tecnicamente nos tornamos hereditários a isso, a maldição hereditária já não existe por causa do sacrifício de Cristo. É isso? Olha só, vamos separar. Boa pergunta, Gabi. A questão da maldição, né, em termos do pecado, né, ela, nesse sentido, ela é hereditária, porque a Bíblia ela é clara com isso. Todos pecaram. Por meio do pecado de um, todos pecaram. Isso é hereditário. Essa maldição na essência. O que nós estamos falando aqui de maldição hereditária, Gabi, no dia a dia, na vida, né,
na justiça ou na injustiça imputada pelos atos dos pais. É como se a gente falasse assim, seu pai foi um alcoólatra, você será alcoólatra. Seu filho será alcoólatra. Ah, seu pai foi um homem maravilhoso. Por tabela, você será uma filha maravilhosa e o seu filho, o neto dele, também será maravilhoso. Isso não existe. A Bíblia individualiza o pecado. Apesar de você ter herdado uma natureza pecaminosa, você é responsável por cada ato seu de pecado. A culpa do seu pecado não é do seu pai, não é da sua mãe, nem do seu bisavô e tataravô, como também o mérito por aquelas ações genuínas e boas que você faz, ele não é do seu pai, da sua mãe, foi você quem realizou. Claro que tem influência, mas isso não determina, tá bom? Então, nesse sentido da herança do pecado, sim, nós herdamos. Em Cristo, essa condição de pecadores, né, ela de fato é transformada, ela é redimida na pessoa de Cristo por meio da fé, né, da salvação que está nele. Mas ainda assim, mesmo depois de salvos, Gabi, nós continuamos a ser pecadores, né? Ou seja, nós nos livramos da condenação do pecado, mas nós não nos livramos ainda não nos livramos da presença do pecado e nem das consequências do pecado. Você se torna um cristão, você não vira santo, você não deixa de pecar, mas você já não está mais debaixo da condenação do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1. Para aqueles que estão em Cristo já não há mais condenação. Mas o pecado ainda continua batendo na nossa porta, e se nós cedermos a ele, cairemos. Por isso existe o perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse mesmo João, na sua primeira carta, diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas também ele diz, aquele que vive pecando não conhece a Deus. Então, não sei se ficou claro. A herança de Adão, nós herdamos sim, mas cada um é responsável pelo seu ato e vai responder por ele diante de Deus. Eu não sou responsável pelo pecado do meu filho. Eu sou influenciador, mas eu não determino a ação dele. E meu filho não vai dar conta diante de Deus pelo meu pecado, ele vai dar conta pelo pecado dele. E vice-versa. Ficou claro isso, Gabi? Sim, entendi. Ok, muito bom. E aí, oi. Antes do Vitor, vamos tirar foto lá? Sim, vamos tirar, Toninho. Até depois da oração dele a gente pode tirar, mas eu queria concluir aqui, até pegando o que o Marcelo falou. Gente, assim, o Marcelo compartilhou o testemunho dele, da experiência dele. O nosso propósito aqui, e eu acho que isso está tranquilo para todo mundo, né? É estudar a palavra de Deus e tentar responder por meio das Escrituras. Não tem ninguém melhor que ninguém, tá bom, gente? Não tem ninguém melhor que ninguém. Deus ama todas as pessoas, morreu por todas elas. Eu quero acreditar, claro que nós sabemos de casos de pessoas mal intencionadas. Vocês estão me ouvindo? Oi? Oi, turma, vocês estão me ouvindo? Oi? Foi o Paulo. Oi, Paulo. Pode orar, Vitor, então. Enquanto isso. Vamos orar e a gente encerra. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor Deus. Obrigado pela exposição da Tua palavra, Pai. Obrigado por essa ferramenta que o Senhor nos disponibiliza para aprendermos mais, que a Tua palavra possa encontrar solo fértil em nossos corações, que nós possamos ter entendimento sobre esse estudo, Senhor Deus, que nós consigamos entender sobre salvação, sobre o poder que há no sacrifício de Jesus Cristo, né, que nós possamos ser encorajados a colocar diante do grupo as nossas dúvidas, as nossas perguntas. Obrigado por esse momento que o Senhor nos disponibiliza para isso, realmente, que possamos entender o propósito desse estudo, desse grupo, Pai. Peço que o Senhor abençoe cada um dessa sala, que o Senhor abençoe cada família representada aqui, e que o Senhor possa nos dar um final de semana, um término de fim de semana abençoado na Tua presença, e uma semana também abençoada, Pai.
nos traga novamente no próximo domingo para aprendermos mais, nos aprofundarmos mais nessa certeza que há na salvação em Jesus Cristo. Oro aqui, Senhor Deus, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Turma, estão me ouvindo? Amém. Opa! Estão me ouvindo? Voltou. Gente, ó, eu só queria... Tá faltando oração. Eu acompanhei a oração, deu uma queda aqui na minha internet. Nosso intuito aqui é estudarmos juntos a palavra de Deus. Eu quero entender, de fato existem pessoas mal intencionadas, como o Marcelo até citou aí, mas assim, nós temos que acreditar, assim, tem pessoas que estão no erro, mas elas têm uma boa intenção, estão com o coração disposto a fazer o certo. Nosso objetivo aqui, até eu agradeço até o Marcelo, porque a gente não está aqui para julgar e nem citar nome de ninguém, de igreja, de religião, que faz certo ou que faz errado. Na verdade, que faz errado, né? Se você tem alguém que fez alguma coisa boa, mesmo que não seja da nossa religião, você pode citar o nome e falar. Mas se for um exemplo negativo, alguma coisa, cita a ideia, mas não precisa dar nome, nem de placa de igreja, nem de pessoa, nem de pastor A, nem de B, porque a nossa intenção aqui não é nem de falar de igreja A ou B, é falar das escrituras, né? Porque, como eu falei, tem muita gente que está ali, está ali na humildade, querendo aprender, e se está errado, a nossa oração é para que Deus abra os olhos, ilumine, porque tem muita gente querendo buscar o certo, né? Claro, vai ter gente mal intencionada, infelizmente, mas a grande maioria, mesmo no erro, eu sei que eles estão ali sendo enganados, estão querendo buscar, né? Buscar, que Deus abra os olhos, tenha misericórdia, ninguém é melhor que ninguém, nós estamos todos juntos para aprender, né? Então agradeço vocês aqui, né? Obrigado pelo compartilhar, e a gente vai tirar aquela foto agora, se você puder abrir aí, Toninho vai clicar para a gente ali. Obrigado aí, desculpa pelo tempo aí, tá bom? Mas vamos lá, pode abrir aí sua câmera se puder. Vamos lá, obrigado. Pronto aí, Toninho? Pronto. Beleza, gente. Coloco no grupo lá. Deus abençoe, queridos. Boa semana, tá bom? Obrigado aí. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.